gravar. Vou colocar. A maioria das respostas do exercício, eu respondi vendo o vídeo, você falando. Então, é justamente isso, Vivian. Alguém conseguiu fazer os exercícios? Eu fiz. Então, Esse exercício é o que está no final da matéria? Sim, de cada sim, matéria? Sim. Tá. Tem dois, né? Tem dois. Porque Tem dois. Ontem a gente falou de dois sistemas, então no final tem um e no final do outro tem outro. Então, tá bom. Para mim, eu estou respondendo, professor. Está respondendo ainda? Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar um momento para corrigir isso mais para frente? Ou vocês querem que faça? Melhor. Tá aqui, ó. Tá, eu vou fazer. Entendeu? Então a gente faz esse momento, faz um conjunto e na quarta-feira que vem, a gente já vem solucionando, que aí vocês vão ter mais tempo, tá? E depois eu vou colocar isso lá no grupo para galera se situar também, tá? E fazendo. Então eu vou stop share isso aqui. Sistema articular e esquelético. É esse aqui que eu quero. Que a gente vai começar hoje. Eu coloquei lá no grupo a questão de como acessar só os links via WhatsApp, porque como a gente vai conversando, acaba que os links se perdem. Só que, como é muita gente, fica meio que inviável para mim mandar para todo mundo no privado os links, né? Professor, aquele grupo era melhor fechar ele, deixar só o grupo de dúvida para as pessoas falar. Mas aquele lá deixar só para você enviar as coisas da matéria. E só você falar. Então, Catiene, independente do grupo, a gente sempre vai conversar e a gente sempre vai perder informação, tá? Isso é fato, né? Então, eu fui mostrando, não é que eu não queira mandar, gente, é porque, vamos supor, a sala de vocês deve ter umas 30 pessoas, não é? Então, se eu for mandar no privado para todo mundo, imagina, por isso a gente tem a ferramenta grupo, para quando eu mando uma vez e vocês conseguem acessar, tá? Então aí tem onde eu mostrei naquela aba ali, tem uma aba só de link, uma aba só de documento, uma aba para cada coisa. Então é só dar uma olhadinha. Não, aí eu repito, não é desfeita com o coleguinha, tá? Não é desfeita com vocês alunos. É confiável mesmo. Tá? E estando no grupo, basta só dar uma roladinha para a gente acessar tudo, tá bom? Então vamos lá. De ontem para hoje, vocês já repararam o quanto a gente já evoluiu no estudo? Sim. A gente está mais para a questão de fisiologia ainda do que anatomia, porque a gente está vendo as estruturas, mas a gente não está conhecendo elas, né? Tipo assim, conhecendo tato, ver. Isso acaba que prejudica, mas quando tudo voltar ao normal, eu vou ver com a coordenação daqui, com a coordenação da escola. Tem gente que está com o microfone ligado, tá atrapalhando a ouvir direito. Eu tô mutando aqui. Tô percebendo isso, tô mutando. E foi. Gente, tem os microfones que eu mutei aqui, tá? Então, se vocês não conseguirem falar comigo, manda um torpedinho no chat, tá? Então, me perdi. A gente está falando de estrutura. Então, eu vou ver ainda com a coordenação se ela não consegue, depois que voltar tudo, né? Uma visita no anatômico como se fazia antigamente,
para que a gente consiga ver corte, consiga ver peça, consiga ver músculo, consiga ver tudo, tá? Tudo que a gente está vendo de partes anatômicas. Fisiologia é como aquilo funciona, né? Então a gente já partiu de organização molecular, organização celular, organização tecidual, né? Já chegou a estudar sistemas, né? E a gente começou com o esqueleto, tá? E agora a gente viu aqui as principais funções do esqueleto são sustentação, proteção e dar suporte para movimento, né? Então, são umas delas. E que a unidade fundamental do esqueleto são os ossos. Aí a gente viu a particularidade de cada parte do esqueleto, né? Cabeça, pescoço, coluna, né? Tronco, abdômen e membros. Tá? Hoje a gente vai começar a falar do que diz respeito à união do esqueleto com outros sistemas. Vocês já estão vendo a minha telinha, não já? Ótimo. Então, hoje a gente vai ver sistema articular e muscular, tá? Eu vou dar uma pulada aqui na matéria, porque não vai dar tempo hoje. Então, hoje a gente vai ver macroestrutura e funcionamento, macro, tá? E aula que vem, na quarta, a gente vai ver mecanismo de contração muscular. Era para ser hoje, mas vai ficar mais para o final da aula e não vai dar tempo, tá? E já vai estar todo mundo cansado e, enfim. Aí fica para a semana que vem essa mecanística, que tem vídeo, tem GIF, tem N outras coisas que dá para mostrar, para ilustrar melhor para vocês, para a gente conseguir aprender melhor sobre isso. Tá? Então, agora, sistema articular. A gente viu ontem que os ossos estão unidos eles precisam estar unidos para formar o esqueleto e que essa área de junção de ossos tem suas particularidades e são conhecidos como articulação. Então, o sistema articular é o sistema que trata da união dos ossos, tá? Para constituir o grupo, né? O grupo de ossos que chama esqueleto. E ela tem a finalidade exclusiva de colocar os ossos em contato, para permitir e facilitar ou não a mobilidade. Vai depender da articulação envolvida no processo, tá? Então, o sistema articular vai designar a conexão existente entre ossos ou cartilagem, tá? Que vai fazer parte do sistema articular. E para isso a gente vai empregar o termo ou junta, juntura ou articulação, né? Esse termo juntura ou articulação tem por definição a união funcional de diferentes ossos do esqueleto. Aí vocês podem perguntar assim para o professor: professor, mas existem diferentes tipos de articulação no nosso corpo. Sim, e a gente vai tratar delas, tá? Então vamos lá. Elas podem ser classificadas de acordo com a sua funcionalidade, e dentro da funcionalidade vai depender do grau de movimento. Então a gente tem as sinartroses, né? E esse prefixo aqui, ó, sino, quer dizer juntos, né? E aí a gente vai ter uma
articulação de ossos que ficam imóveis, né? Aí agora que vocês já conhecem conhecem um pouco, né? Um pouco dos ossos, em que lugar do nosso organismo a gente vai ter uma articulação do tipo sinartrose? Quem chuta aí? Também não vou falar. Depois a gente vai discutir, tá? A gente tem... Imóveis são aqueles que não se movimentam, professor? Sim. Em que lugar do corpo? Não sei. Será que é em cima aqui, perto do peito, esses ossos aqui, ó? Mais para cima. Mais pra cima, pescoço? Pescoço se movimenta, professor. Então é mais para cima ainda. No cérebro? Nos ossos da cabeça, exatamente. Esses que são soldados aqui, ó, os parietais, eles não se movem, né? Não se movem quando adulto, tá? Quando eles se soldam, tá? Quando criança que ainda tem a moleira, tá? É uma situação particular, mas uma sinartrose está situada na maioria dos ossos cranianos. Tá? Porque é uma articulação osso-osso, onde eles não tendem a se movimentar. Tá? As anfiartroses, a gente tem aqui, ó, a anfiartrose, anfi quer dizer, o prefixo anfi quer dizer dois. Então, ela junta dois ossos, tá? Mas ela tem uma articulação muito reduzida. Aí, um lugar onde eu posso falar que tem uma anfiartrose são os discos os discos hialinos, né, entre as vértebras. Então, ela liga duas vértebras, tem um disco ali entre uma vértebra e outra, e ela tem dependendo da elasticidade da pessoa, tá? Nem todo brasileiro é elástico o suficiente, mas a gente tem na nossa coluna uma movimentação pequena, né? Uma rotação, uma questão de elasticidade pequena. Então, ali na coluna, a gente tem, vamos pensar melhor, a parte da coluna em que se liga às costelas, que são as vértebras torácicas. Então, elas têm pouca movimentação. E a gente tem as diartroses, né, que são característicos de articulação que têm movimentos amplos, né? Então, gente, aqui, ó, sinartrose, anfiartrose e diartrose não são doenças, tá? Porque a artrose geralmente é um quadro patológico, né? Um quadro de processo patológico, é uma doença em evolução. Mas aqui a gente está falando da classificação funcional por movimento das articulações, ok? Então vamos lá. No que diz respeito à estrutura das articulações. A estrutura das articulações é embasada em um tecido de união, né? Mas, embora a gente tenha variáveis formas de articulações com tecidos diferentes, elas apresentam aspectos estruturais e funcionais em comum, né? E a partir disso, a gente consegue também dividi-las de acordo com o elemento que interpõe, que junta e fica entre, tá, as estruturas ósseas. Então, a gente tem as junturas fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. Gente, eu só estou falando aqui, depois a gente vai mostrar cada uma, tá?
As articulações fibrosas, né? São articulações em que a solda entre os ossos é um tecido conjuntivo fibroso forte, tá? A maioria delas está no crânio, formando, então, uma sinartrose, tá? E sua mobilidade é extremamente reduzida, embora esse tecido envolvido confira uma certa elasticidade. Então, gente, não quer dizer que o osso do meu crânio está soldado em outro osso, desculpa, com um material resistente, não quer dizer que ele não tenha mobilidade. Ele tem, mas só que é muito reduzida, ok? Quem já teve aí uma dor de cabeça muito forte, que a cabeça parecia que estava pulsando? Eu. Então, esse sentimento é verdade, né? O nosso crânio ele tem essa capacidade de distensão e contração, né? Só que muito, muito pouco, tá bom? Então, dessas articulações fibrosas, a gente tem ainda dois tipos: as sindesmoses e as suturas. As suturas são essas suturas, elas têm esse nome porque elas têm um aspecto de sutura. Sutura nada mais é do que a costura, um tipo de costura, tá? Então aqui, olha, as suturas são encontradas nos ossos do crânio, né? Ai, deixa eu ver aqui se eu consigo dar um zoom legal aqui. Só um momento. Quando o professor quando o professor tem problema com a apresentação, gente, calma lá, calma lá. Aqui, é esse aqui. Aqui, ó, uma sutura, ela tem um aspecto de costura, ó. Então, isso aqui é uma sutura, isso aqui é uma sutura. Professor, isso aqui parece uma solda, ainda tem mobilidade? Sim, quando você costura a sua pele ou costura um tecido, fica ali uma região mais grossa, mas que ela ainda tem um certo grau de mobilidade, não é? Não é, gente? É, professor. Isso aí. E ainda existem as sindesmoses, que ocorrem entre ossos longos, principalmente com um osso principal e um osso acessório, tipo tíbia e fíbula e rádio e una. E a gente vai ver aí o porquê disso e para que isso quando a gente for estudar mais os movimentos atrelados a essas estruturas, ok? Então vamos lá. Articulações cartilaginosas. São articulações cujo elemento que interpõe os ossos é um tecido cartilaginoso. Vai depender de osso para osso, tá? E sua mobilidade tende a ser reduzida. E a gente tem dois tipos. A sincondroses, né, que tem como base uma cartilagem hialina, tá? E a gente tem aqui, ó, a circondrose com cartilagem hialina do osso occipital com a primeira vértebra da coluna que chama esqueci o nome dela. Tem uma que é a base e a outra que chama Atlas, tá? Ainda vou buscar esse nome para vocês, tá?
Então, ela se liga ali, a primeira vértebra da coluna, com o osso occipital, tá? Do crânio, para fazer, ele tem uma movimentação reduzida, logo aqui na primeira vértebra. Acaba que o movimento do pescoço é amplo, mas não é em virtude da primeira vértebra, é do conjunto de todas as cervicais, tá? E a gente tem a sínfise, que é uma cartilagem do tipo fibrosa. E essa cartilagem do tipo fibrosa, ela acaba sendo um pouco mais resistente e grossa do que a cartilagem hialina aqui dessa região. Então, ela é mais vista nos discos intervertebrais. E ainda na ligação aqui, ó, do pubis nos ossos do quadril. Tá? É essa cartilagem aqui, ó, fibrosa, a sífise. Ok? Articulações sinoviais são articulações cujo o elemento que separa os ossos é um líquido chamado líquido sinovial ou sinóvia. Mas ainda não descarta a necessidade dos ossos envolvidos nessas articulações sinoviais de terem um material cartilaginoso que vá promover a redução do atrito entre as partes envolvidas, tá? Então, aqui, ó, as articulações sinoviais, elas precisam que as partes esqueléticas articuladas, elas não são presas a uma superfície da outra, né? E o meio de união entre os ossos é uma cápsula articular. E essa cápsula, dentro dessa cápsula articular, vão estar as cabeças dos ossos envolvidos, né? E os ossos envolvidos vão ter essa parte cartilaginosa aqui, ó. Então, o que compõe uma articulação sinovial? É a cápsula articular que tenha a parte fibrosa e sinovial, né? Vai ter ali a cartilagem articular, aqui, ó, em branco e aqui em azul, tá? Isso aqui é característico de um osso de perna, esse aqui, e esse aqui é característico de um osso de dedo. Isso aqui vai estar preenchido por um líquido, tá? Sempre vai existir uma cavidade articular, né? Onde esse osso vai ser, onde um osso vai ser inserido no outro e ter a formação da cápsula articular, onde vai ter vários lábios de material fibroso, tá? E ligamentos. Aí eu pergunto a vocês. Cada osso é unido por uma articulação, né? E como que surge o estalo? Né? Quando eu vou lá e vou estalar o dedo. Por que é que surge? Por que é que tem essa sensação e o barulho atrelado? Vocês têm alguma noção? Eu acho que é quando puxa, encaixa. Aí faz estalo. Augusto, né? É Augusto. O Augusto. Aí você já pensou na questão do... Quando a gente tem um deslocamento do osso, ou não? Isso. Então, mas é parecido, quando você estala, quer dizer que encaixou. Aí quando foi para o lugar. Beleza, mas beleza, meus dedos estão todos no lugar e eu ainda consigo estalar. Sim.
Por que que acontece? Aí eu não tenho noção não, professor. Viu? Assim, o seu raciocínio tá certo, tá? Mas o Por causa estalo... da cartilagem. Hã? Cartilagem? A cartilagem vai funcionar como uma superfície de redução de atrito entre as partes. Mas o estalo, gente, o estalo, ele quer dizer, ele dá esse barulho quando esse líquido aqui envolvido, ele muda muito rápido de uma região para outra, dentro da articulação. Tá? Então, existem N vídeos no YouTube e é muito engraçado. Além de ser engraçado, é bem interessante porque ele mostra a estrutura, como que a estrutura se comporta. Eu assisti outro um dia aí que ele explicava como que surgia o estalo de mandíbula, da região de mandíbula, e mostrava o osso e a cartilagem, como que elas trabalhavam para gerar esse estalo. Então, um estalo de osso, de articulação, nada mais é que o movimento desse líquido de uma área da articulação para outra muito rápido. E isso gera o estalo. Quando existe uma disartria, vamos colocar assim, que esse osso sai do lugar de onde ele deveria, quando ele volta na forma de estalo, também é por movimento. Aí, tanto do osso quanto dos líquidos envolvidos. Isso quando não há o rompimento da cápsula articular, tá? Uma vez rompida a cápsula articular, dá uma zica aqui só. Tá bom? E por que e às vezes dói? Parece que até que quebrou o osso. Então, dói porque ligado à articulação, a gente tem não só vasos, como terminações nervosas passando por ali. Então, quando a gente acaba forçando para promover o estalo, acaba que força também essas estruturas. Por isso que estalar os dedos, tem gente que relaxa, sente a estrutura mais relaxada. Mas para quem trabalha com isso, vamos supor, um pianista da vida, um violonista, um musicista que usa bastante as articulações da mão. Dizem que, né? Eu cheguei a fazer duas aulas e quando eu estalei o dedo, a professora me deu uma bronca. Por quê? Aí ela falou, por quê? A mão vai ser o seu instrumento, né? E quando faz isso, a gente acaba dessensibilizando a estrutura nervosa que estimula o movimento. Por isso não é uma boa. Então não é bom, né, fazer isso, né? Não, não é bom. Tá. E acaba que a gente desenvolve. Mas aí vai muito da pessoa, tá? Professor, Oi. tem uns que instalam, mas tem outros que não instalam, não. Que fica tipo meio que rompendo e doendo, né? Mas ele não instala, não faz aquele barulhinho. Aham. Por quê? Deve-se, quando não instala, quer dizer que a união das estruturas é bem mais juntas ou tem pouco líquido sinovial ali dentro. Tá? Então não adianta puxar, não adianta fazer nada que não vai instalar. Tá? É normal, tá? É normal não instalar, tá? Não quer dizer que a articulação esteja prejudicada. Não quer dizer que tem algum problema nos ossos, né? Exato, não quer dizer. Então, beleza. aí a gente está falando que a articulação é a união de dois ossos para realização de movimento. Aí a gente tem que entender como e quais movimentos determinadas articulações podem fazer, tá? As articulações, elas sempre vão trabalhar obrigatoriamente em torno de um eixo, né? E a gente sempre vai ter que pensar
esses movimentos partindo de uma posição anatômica, tá? E esse eixo que a gente vai estar falando, partindo da posição anatômica, vai ser determinado como eixo de movimento. Então, tem todos esses movimentos aqui que as nossas articulações podem fazer. A gente vai ver um por um. Aqui está a definição, tá? Mas aqui, ó, flexão. A flexão é a redução do ângulo entre dois ossos. É esse movimento aqui, ó. Então, esse modelo está em posição anatômica, ó, mas só que está em posição anatômica, mas virado de lado, tá? Olha a palminha dele, da mão dele para cima, tá? Então, esse movimento partindo do braço esticado, levantando, formando um grau de 90 graus, chama flexão. Então, aqui acaba que a gente diminuiu o ângulo antes esticado, agora flexionado, né? A gente diminuiu esse ângulo entre os ossos. Quem vai estar envolvido aqui, ó? A una, húmero, una e rádio. Né? Aqui a parte da frente do osso, a parte anterior e a parte posterior desses ossos. Tá? Aqui, ó, tá o ossinho do cotovelo. Existe também o movimento contrário da flexão, que é o movimento de extensão. Né? Uma vez o braço flexionado, ele precisa ser estendido de novo. Então, é esse movimento aqui, ó, que vai ser mediado pelos mesmos ossos. A gente está mostrando o braço aqui, mas isso pode acontecer também na perna, mas no sentido contrário, tá? Aqui, partindo de uma posição anatômica, o braço vai flexionar para a região anterior. Se a gente for pensar em perna, ela vai flexionar para a região posterior. E vai ser o contrário. A perna estende para frente, o braço estende para trás. Estão entendendo o eixo de movimento? Tá? Aí é questão de perceber os movimentos do corpo. Tá? De onde está vindo e para onde vai. A gente ainda tem a abdução, que é o movimento do osso para fora da linha mediana. Gente, linha mediana vai ser a linha que divide o plano anatômico justamente do meio, tá? Então, vamos lá. Esse modelo aqui tá aqui mostrando a linha mediana, tá? E o movimento de adução, partindo de uma posição anatômica, tá? Para cima. Aqui, ó. Afastando o braço, e esse movimento a perna também faz, tá? Afastando os membros, tanto inferior quanto superior, da linha mediana. E esses movimentos vão estar atrelados com as estruturas tanto de ombro quanto de quadril. Gente, todos os nossos movimentos têm limitação. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Essa aula vai cair, não? Oi? Vai. Ó, que eu acabei que nem vigiei. Então, vamos encerrar aqui essa reunião e a gente já volta para falar mais de abdução. Tá. Ok? Até daqui a pouquinho.